Palavra de Deus para a sua vida. Marcos, capítulo 19, versículo 29. E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Até aqui, amados irmãos. Aqui, amados irmãos, nós vemos a história do jovem lunático. Um pai, amados irmãos, que estava sofrendo há muitos anos com o seu filho. A Bíblia nos fala que o filho dele, amados irmãos, quando o demônio o apanhava, o despedaçava e ele espumava, rangia os dentes, ia se secando. E os seus discípulos, amados irmãos, quando esse homem levou o seu filho para eles o expulsar, não conseguiram. Não conseguiram, amados irmãos, mas existe um porquê disso. E quando esse pai chega até Jesus, ele conta a história para Jesus, que os discípulos não haviam conseguido expulsar esse demônio desse filho deste homem, que era o jovem lunático. E Jesus fala: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando sofrerei? Trazei-mo. Eu quero dizer para você que tem um problema na sua vida, que tem levado muitas pessoas para orar. Você que está com um problema impossível para ser solucionado. Hoje o mestre fala assim para você: trazei-mo. Amados irmãos, nós temos que trazer na presença do Senhor aquilo que está tirando a nossa paz, aquilo que está entristecendo o nosso coração, aquilo, amados irmãos, que não está muitas das vezes nos deixando dormir. Jesus vai dar vitória, meus amados irmãos. E a Bíblia nos diz assim, amados irmãos: e trouxeram-no. E quando ele viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou Jesus: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. Eu quero falar com você que tem um problema, que é um problema antigo. O problema deste homem, meus amados irmãos, era um problema antigo. Ele sofria há muitos anos, amados irmãos. Ele fala desde a infância. Então, eu não sei qual é o seu problema. Eu não sei qual a situação que você está passando. Eu não sei quantos anos faz que você está com esse problema e ninguém conseguiu solucioná-lo ainda. Não sei se você já levou para orar. Não sei o que tem acontecido na sua história, mas hoje Jesus está fazendo um chamamento. Trazei-mo. Trazei a mim o seu problema. Trazei a mim o seu impossível. Trazei a mim, porque eu mudarei a tua história. E a Bíblia nos fala, amados irmãos, que Jesus fala assim para o homem: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Aí o homem, amados irmãos, ele fala assim, e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, mas ajuda na minha incredulidade. Talvez, amados irmãos, você esteja vivendo por essa situação há tantos anos que a sua fé,
ela está menor, meu amado irmão. Ou até você esteja incrédulo. Porque esse homem procurou tantos caminhos, procurou tantas soluções, levou até os discípulos, vivia anos, amados irmãos, sofrendo com essa situação. Quando chega diante de Jesus, que ele vai lá e conta a história dele, Jesus fala para ele: se tu podes crer, tudo é possível que crê. Mas o homem, amados irmãos, ele estava assim, ele tinha passado por tantas situações. Quero falar com você mesmo, que passou por tantas situações na sua vida relacionada a esse problema aí, que é um problema enorme. Que o problema desse homem era um problema enorme. O filho dele era endemoniado, meus amados irmãos, e ninguém conseguia resolver o problema dele. Então, diante de Jesus, meus amados irmãos, ele fala assim: ajuda-me na minha incredulidade. Não tenha vergonha de dizer para o mestre que você está incrédulo. Esse homem, ele abriu o coração dele, meus amados irmãos. Esse homem falou: ajuda-me na minha incredulidade. Fale com Jesus hoje. Ore a Jesus hoje e fala: Senhor, vem, papai, vem fazer um milagre na minha vida. Minha fé pode estar pequenininha, mas o Senhor, a Bíblia fala, amados irmãos, que nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, existe a possibilidade de nós mandarmos um monte sair de um lugar e ir para o outro. A nossa fé não precisa ser enorme, amados irmãos. Ela pode ser pequenininha, com quanto que nós a tenhamos, amados irmãos. E aí, amados irmãos, diante da fala deste homem, as pessoas ali ficaram assim, né? Olhando, né? Será que Jesus vai resolver o problema? Será que Jesus não vai resolver o problema? E Jesus, diante da dor daquele homem, preste atenção. Diante daquela situação terribilíssima daquele homem, a Bíblia Jesus toma uma decisão e fala assim: e Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais. Tem uma boa notícia de Deus para a sua vida. Jesus vai ordenar que esse problema saia da sua vida, da sua história, e ele não vai voltar mais, porque a Bíblia está falando: sai dele e não entres mais. Jesus, meus amados irmãos, deu a solução total para aquele homem. Jesus tem uma boa notícia para a sua vida. Jesus te dará a vitória total sobre esse problema também, meus amados irmãos. Tome posse desta palavra. E aí, amados irmãos, quando Jesus falou dessa forma, o demônio ali agitou com violência o rapaz ficou como se ele estivesse morto. Mas Jesus toma ele pela mão e o ergue e se levanta. Nagai. Aquilo que hoje você vê como algo que esteja até morto, porque no momento que Jesus repreendeu o demônio ali e o menino caiu por terra, né, o mocinho, que fazia anos, parecia morto, mas Jesus toma ele pela mão e ele se levanta. Então, esse problema na sua vida, que Deus vai dar vitória total, vai começar a caminhar com você do seu lado, tá? Negai! E todos aqueles que olhavam e falavam assim para aquele homem: ixi, aquele homem ali tem um filho endemoniado, ó. Você viu? Deus me livre, hein? Ter um filho desse jeito. Mas, amados irmãos, depois que Jesus tem um encontro conosco, as mesmas pessoas que falavam aquilo para aquele homem mudaram o palavreado. Está vendo aquele homem ali, ó? Jesus mudou a história dele. O filho dele não é mais endemoniado. Ele está são. As pessoas também vão olhar para você
E vão falar, nossa, você tá vendo aquela mulher ali, você lembra da história dela, trágica, né? Mas você viu o milagre que Deus fez na vida dela? Os irmãos estão entendendo o que Deus está falando? Para os homens também que vão ouvir esse vídeo. Talvez algum amigo seu fale assim, ou amigo, ou alguém que te vê na rua. Nossa, a história daquele homem era trágica, né? Mas você viu o milagre que Deus fez na vida dele? Então, amados irmãos, o seu milagre será maravilhoso. Mas a pregação não terminou ainda, porque Deus tem um ensinamento para nos dar. E aí a Bíblia nos fala, amados irmãos, que quando Jesus entra na casa, os discípulos perguntam assim para Jesus: por que não pudemos nós expulsar este demônio? E disse-lhe: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Amados irmãos, existem alguns ensinamentos bíblicos que foram deixados de lado dentro da igreja e não estão sendo mais ensinados, mas Jesus continua nos ensinando. E os discípulos perguntaram por que eles não conseguiram expulsar. Jesus falou: essa casta de demônios só sai com oração e jejum. Então, o que eu quero falar para você, meu amado irmão e minha amada irmã? Que Deus está falando conosco aqui. Existem problemas na sua vida e na minha vida que ele só será solucionado quando nós começarmos a orarmos e jejuarmos. Por que Jesus conseguiu? O Senhor está mandando falar isso. Por que Jesus conseguiu expulsar aquele demônio? Porque a vida de Jesus, meus amados irmãos, era uma vida separada. Jesus tirava tempo para a oração, Jesus tirava tempo para o jejum, Jesus tirava tempo para orar de madrugada, Jesus tirava tempo para ler a palavra de Deus. Então, quando Jesus estava diante de situações problemáticas, situações de demônio, ele tinha o poder para usar, para repreender, para sair. Os irmãos estão entendendo? Então nós, amados irmãos, nós temos que andar com a couraça da justiça, nós temos que andar com a espada da fé, nós temos que andar, amados irmãos, com a armadura de Cristo. Se você não jejua, meu amado irmão, comece a jejuar. Se você não ora, não tira tempo de oração, comece a jejuar. Por quê? Os irmãos receberão vitória através da oração e do jejum na vida dos irmãos. Porque Deus, presta atenção no que o Espírito Santo de Deus está mandando eu falar. Deus lhe dará autoridade sobre situações as quais somente o poder e a autoridade do Espírito Santo para repreender e pôr por terra esses demônios que estão agindo dentro do teu lar. O Senhor está mandando eu falar isso. Dentro do teu lar. Existem situações dentro do teu lar que só serão resolvidas, o Senhor está mandando eu falar isso, através de oração e jejum. Hoje eu vou parar por aqui. No próximo vídeo eu vou falar sobre como jejuar. Tá, amados irmãos? Tire um tempo para oração e jejum na sua vida. E no próximo vídeo eu vou ensinar sobre oração e jejum, para que nós possamos aprender mais sobre isso, porque o Espírito Santo de Deus está falando, para que nós possamos ter vitória. Amados irmãos, essa é a palavra que o Senhor mandou trazer. Agradeço muito a presença dos irmãos. O Espírito Santo de Deus está me fazendo lembrar que eu tenho que orar. Oh, grande, grande, grande é o Senhor. Sim, papai. Anai, papai querido, papai amado, terra manto nébias. Senhor, hoje eu oro por todas essas pessoas que estão vendo este vídeo, ouvindo este pequeno áudio, Anogai. Queima, papai, todo o mal, papai.
Queima todo o mal, papai. Entra com o teu poder, entra com a tua unção, entra com o teu Espírito Santo, Senhor. Vai aniquilando, vai desfazendo toda obra infrutuosa das trevas. Vai pondo por terra, Senhor, todos os grilhões, todas as cadeias que têm perturbado estes lares e essas famílias, Pai, que estão aqui neste momento ouvindo este pequeno vídeo, papai. Ó Deus Todo-Poderoso, grande, grande, grande é o Senhor. Queima, Pai. Queima todo o mal, dissipa todo o mal, Pai. Traz paz, traz luz, traz paz, Pai, sobre essas vidas, Pai. Existem muitas vidas que perderam a paz, que perderam a alegria, perderam o gozo do Teu Espírito Santo, mas eu clamo, entra com paz. Senhor, entra com ordem, dissipa o mal, Pai, dissipa o mal nessas casas, nessas famílias, papai, vai dissipando, vai trazendo, Senhor, luz, vai iluminando as mentes, os corações, vai dando discernimento espiritual para os teus servos, as tuas servas estarem orando, jejuando, buscando a tua presença, para conseguirem vencer todo o mal que sobrevenha sobre eles, papai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, vai, papai. Vai queimando, vai dissipando todo o mal, eu te peço. Em nome do Senhor Jesus Cristo, dá sabedoria para os sacerdotes do lar, papai. Eu te peço em nome de Jesus, dá sabedoria para os sacerdotes do lar, Senhor. Para aconselhamento dentro do lar, as suas famílias, papai. Dá sabedoria para o sacerdote do lar, papai. Eu te peço em nome de Jesus. Que teus filhos leiam a tua palavra, Pai, sejam orientados através do seu Espírito Santo a passar orientações para suas esposas, para os seus filhos, dando ensinamentos bíblicos, para que possa haver harmonia nesses lares, para que possa haver paz, para que eles comecem a fazer cultos domésticos, Senhor. E para que a implantação do teu reino esteja sobre estes lares e para que todo o mal seja dissipado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados irmãos? Amados irmãos, peço para os irmãos que puderem estar se inscrevendo no canal, se puder compartilhar este vídeo para poder abençoar outras vidas, eu agradeço. Se puder acionar o sininho também eu agradeço. Se puder fazer um comentário abaixo do vídeo, isso ajuda muito no engajamento do YouTube, irmãos, para que outros irmãos possam ter acesso a esse tipo de vídeo também. Eu agradeço muito a presença dos irmãos, meus amados irmãos. Esse canal só existe por causa da presença dos irmãos. E deixo-vos com a paz do Senhor e que Deus os abençoe enormemente. Amém?